pessoal, estamos de volta à Literatura para a Vida para falar de um livro muito especial. O trabalho intelectual do filósofo Jean Guiton, de origem francesa. Ele viveu até 1999, se eu não me engano, isso, 1999, católico, mas que, se você perceber, o livro ele não faz um proselitismo da Igreja Católica. Ele tem a raiz e perpassa o pensamento católico, tem algumas citações, algumas referências de pensadores da Igreja Católica. Mas é um livro, acima de tudo, para falar sobre a arte de escrever a partir do aprender. Muitas vezes a gente percebe nos dias de hoje que há um hiato entre os livros que falavam sobre estudos, sobre construção do conhecimento na Antiguidade Clássica, como Platão, Aristóteles e tantos outros, e depois, na época do racionalismo, do humanismo, e que vieram construindo outras formas de pensar. Depois disso, nós tivemos uma espécie de hiato, de um espaço que parece não ter sido preenchido por obras muito significativas. De certo modo, isso pode ter acontecido porque o século XX, também chamado um século breve, por um pensador, por um historiador, é um século que se manteve muito ocupado, muito direcionado para os estragos das duas guerras principais, algumas outras também, e principalmente da Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa extraordinariamente difícil. Jean Guiton foi prisioneiro dos alemães durante a guerra e ele faz citações e analogias sobre esse período, tanto no sentido das forças militares, quando ele precisava ajudar combatendo, como no sentido de prisioneiro. Ele faz citações, dá exemplos e faz analogias entre a vida na guerra e a vida do trabalho. Mas não são analogias que levam para um sentido mais pesado, mais negativo. Em um dos trechos do livro, ele fala justamente sobre essa coisa de você não esperar o ideal, você não esperar ter uma mesa perfeita, esperar ter condições perfeitas, ter saúde perfeita. Até um dos capítulos ele fala sobre isso, ele se dedica a falar sobre pessoas que tinham problemas de saúde crônicos e mesmo assim produziam. O que nós vemos hoje em dia é muito no sentido de que temos que produzir cada vez mais. Obras como 24/7 são obras que abordam muito, a Sociedade do Cansaço também fala muito sobre isso, que fala muito sobre a produtividade, e isso advém inclusive das descobertas da neurociência. Mas Guiton, ele fala sobre a forma de estudar, a forma de aprender. Apesar de ser um livro dos anos 50, e quando você fala de um livro da década de 1950, é de se imaginar que o livro possa ser ultrapassado, possa ser um livro antiquado, um livro que não vai trazer muitos conhecimentos. Lendo esse livro, é possível perceber que as coisas não mudaram tanto assim. Ele fala sobre a compreensão, ele fala sobre o foco, ele fala sobre a disciplina, fala também sobre o fato de que não podemos aprender tudo ao mesmo tempo, de que precisamos selecionar aquilo que vamos aprender, ter um plano de estudo, ter uma dedicação, e que também não podemos ter um meio estudo, ele chama de semi-estudo, e um semi-repouso. Ou você está descansando porque é necessário, ou você está estudando porque é necessário. Então, o filósofo aqui, ele se dedica a discorrer sobre vários aspectos da vida de quem escreve e de quem trabalha. Ele dá exemplos de escolares, ele dá exemplos práticos, exemplos cotidianos, mas mostra, acima de tudo, que o trabalho intelectual, ele precisa, sim, de disciplina, de foco, de persistência, mas que ele não pode ser construído apenas numa vida instagramável, como eles usam hoje em dia o termo. Aquela vida perfeita em que você tem um canto de estudos maravilhoso, muito silêncio, música clássica de fundo e todas as condições ideais. Acima de tudo, o que este filósofo quer apresentar é o fato de que precisamos ter humildade, consistência, persistência
e precisamos ter também um certo discernimento, porque não é possível aprender tudo ao mesmo tempo e também estarmos sempre dispostos a aprendermos com o outro. Numa das citações aqui, em uma carta a um jovem de sua época, ele diz o seguinte: a perfeição não está longe de ti. Quanto tempo se perde a procurar o melhor livro, o melhor método, o melhor amigo? Um velho professor respondeu um dia a um aluno que lhe perguntava qual era o melhor manual. Meu amigo, é esse que você tem. E poderia acrescentar-se que o melhor momento é este, que este é o melhor ambiente, que o melhor pensamento é este, que neste momento te acode. Então, nesse sentido, o que um livro de filosofia da década de 1950, de um pensador cristão que passou pela guerra, que se dedicou aos estudos, se dedicou a uma série de reflexões, é que é possível ter uma vida intelectual mesmo em meio a situações complexas, situações desafiantes, mas sempre com atenção, com cuidado, sem querer fazer tudo o que todo mundo faz, mas encontrando o seu próprio caminho e a sua própria forma de fazer, desde que ela tenha persistência, foco, disciplina e, acima de tudo, ela faça com que aquele estudo torne a pessoa que estuda, que trabalha, que escreve, um ser humano melhor para a sociedade. Corta a literatura favorita.